Graças e paz, irmãos, amém? Graças a Deus, né? Nosso Deus é bom, nosso Deus é misericordioso, porque Ele tem cuidado das nossas vidas. O que seria de nós se não fosse o nosso Deus, né, meus irmãos? Então, os irmãos já cantaram, já vem cantando. Através da oração, abra o seu coração nesta noite, mantenha ele aberto. E o Senhor vai falar com você, já está falando com você no seu íntimo, eu creio. Creio que Ele está tocando naquilo que ninguém pode tocar, meu irmão, minha irmã. E tenha certeza que você está sendo curado nesta noite. Não sei o que você veio buscar, não sei qual é o seu desejo, mas o Senhor sabe. Eu não sei o que você precisa, o que você necessita, mas o nosso Deus sabe. Às vezes a gente entra no nosso quarto, a gente ora, a gente pede. Às vezes a gente faz tantas coisas e fica esperando, a gente fica tão ansioso para chegar a esse tão esperado presente de Deus e demora, porque o Senhor sabe a hora certa, né, meus irmãos? Ele sabe o que a gente precisa, o que a gente necessita, e às vezes Ele não dá o que a gente quer, mas o que a gente precisa. A gente não entende a vontade do nosso Deus, e nós não estamos aqui para entender a vontade dEle. Nós estamos aqui para fazer a vontade dEle. E a vontade dEle que Ele tem para a nossa vida é essa, que nós o adoramos. Não que Ele precise da nossa adoração. Não que Ele dependa da nossa adoração. Não que Ele dependa do nosso clamor, dos nossos louvores. Ele não depende disso, porque Ele é um Deus eterno. Mas nós devemos esse favor a Ele. Mas nós devemos nos prostrarmos a Ele e engrandecer o santo e bendito nome dEle. Porque se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui vivendo este momento, nesta casa de louvor, casa de adoração. Nós não estaremos aqui clamando e agradecendo a Ele porque Ele fez por nós. E Ele tem feito tantas coisas, né, meus irmãos? Ele tem cuidado tanto. Ele tem se dedicado tanto para a nossa vida, para estender a mão, muitas das vezes para nos dar uma bala, muitas das vezes para nos dar algo grande ou algo pequeno. Ele tem cuidado, Ele tem estado presente. Aleluias. Então abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Aleluias. Capítulo de número 2. O verso de número 15. Tenho lido esse texto, o começo de Gênesis, e o Senhor falou muito ao meu coração, porque é o início de tudo. Como na nossa vida tudo tem um início, da nossa caminhada, da nossa jornada. E esse texto aqui do capítulo 1, 2, 3 e o 4 é fantástico, meus irmãos. O verso de número 15 diz o seguinte: tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Aqui a gente vê que depois que o Senhor cria o homem, Ele já dá um ofício para o homem. Coloca lá no jardim do Éden, que o Senhor preparou só para ele, o jardim do Éden. Quando a gente vai lá no capítulo de número 1, e fala a criação do céu e da terra, e de tudo que neles se contém, a criação de tudo, o início de tudo. A Bíblia começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Não existia nada. Você já parou para pensar que não existia nada? Não existia céu, não existia terra, não existia planta, não existia animais. E a Bíblia vem nos dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra.
Aleluias! Olha o poder e a grandeza do nosso Deus. Tudo foi criado por Ele. Por isso que a Bíblia fala: por Ele e para Ele são todas as coisas. Não existia nada. Deus criou os céus e a terra. E o verso de número 2 vem nos dizer: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus cria a terra, mas não há nada a terra. Há um vazio tremendo, escuro, trevas. E às vezes nós nos encontramos nessa situação, quando nós estamos sem o Senhor Jesus. Nós andamos por caminhos de trevas, por caminhos de escuridão, sem rumo, sem direção, porque a nossa vida está sem forma e está vazia. O nosso coração está vazio, sem o nosso Deus. A gente sempre fala, costumamos preencher, tentamos preencher este vazio com as coisas do mundo. Às vezes a gente escuta uma música, aqui naquele momento a música se encaixa. Às vezes a gente compra algo, naquele momento esse algo se encaixa, mas depois que passa, esse vazio continua. A nossa vida continua vazia, sem sentido, sem direção, sem propósito, sem uma esperança, porque nós não estamos presentes com o nosso Deus. Sem Deus, sem esperança. Sem Deus, sem propósito. Sem Deus, sem caminho. Sem o Espírito Santo, sem comunhão. Não tem como. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus caminhava sobre a face das águas. Ou seja, a nossa vida está vazia, mas o Espírito Santo caminha ao nosso lado. Basta nós clamarmos e pedirmos: Senhor, eu quero. Senhor, eu desejo. Senhor, eu preciso, eu necessito. Nós temos que entender que nós somos dependentes da presença do Espírito Santo. Nós somos dependentes do nosso Deus. Nós temos que desejar, nós temos que querer. Às vezes a gente não vê algo suculento, uma comida boa, e a gente não deseja, não dá água na boca. Não dá aquele desejo: eu quero, eu vou comprar, eu vou buscar. O Espírito Santo tem que ser dessa maneira. A presença de Deus na nossa vida tem que ser desta maneira. Aleluias. O nosso desejar por nosso Deus tem que ser desta maneira. O nosso buscar ao Senhor tem que ser desta maneira. Tem que dar água na boca, tem que dar vontade. Às vezes nosso coração começa a palpitar: Senhor, eu não estou entendendo. É a presença de Deus chegando perto da nossa vida, dentro da nossa vida, mudando o nosso interior, e isso começa a refletir na nossa face, meus irmãos. É a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo. Talvez nós entramos aqui com a nossa vida vazia e sem sentido, mas através do culto que se iniciou com os louvores, com a oração, com a palavra, nossa vida vai ser cheia da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus. Não é por causa do homem, mas é por causa dele. É por causa dele. É pelo nome dele. E o nome dele é Jesus. E o nome dele é soberano. E o nome dele é Deus Altíssimo. E o nome dele é tremendo. E o nome dele é Filho de Davi, Leão da tribo de Judá. Ei, aleluia! Abra sua boca e glorifique. É a presença do Espírito Santo chegando até você. É a presença do Espírito Santo falando: ei, sai trevas, sai escuridão, porque a luz da presença de Deus está chegando na nossa vida, e chega para mudar, e chega para fazer diferença, e chega para ser algo novo, algo que ilumine não só a sua vida, mas a vida das pessoas que estão na sua volta. Aleluia! Porque a presença de Deus é pior que a gripe, é pior que a Covid, ela é contagiante. Aleluia!
Às vezes a gente fica doente, né? Mas quem já ficou doente pela presença de Deus? Quem já foi internado pela presença de Deus? Aleluias! Ah, papai, nós estamos aqui nesta noite, Senhor. Nós queremos mais de Ti nesta noite, Senhor. Continua derramando, Senhor, da Tua presença. Continua, Senhor, com os céus abertos sobre a nossa vida, Pai. Continua falando ao nosso coração, Senhor. Oh, Pai, venha nos resgatar nesta noite, Senhor Jesus. Venha, Senhor, nos limpar, nos transformar, Senhor. Nos fazer alvo como a neve, Pai. A Tua igreja clama, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então faze como fez em Atos 2, Senhor Jesus. Manda o vento do Espírito Santo, manda o vento do renovo, Pai, o vento, Senhor, da purificação, o vento do fogo, Senhor, que vem queimando todas as correntes que nos prendia, Pai, que nos separava, Senhor Jesus, que nos tirava da Tua presença, Pai, mas que isso seja quebrado nesta noite, Senhor, pela presença do Espírito Santo. Porque como diz a Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito caminhava sobre a face das águas, Senhor. Nós queremos ser essas águas, Senhor, onde o Teu Espírito venha caminhar sobre a nossa vida, Pai. Onde o Teu Espírito venha nos inundar, Senhor Jesus, para a gente começar a jorrar ainda mais da Tua presença, Pai. Vem, Senhor Jesus, nesta noite. Vem, Senhor Jesus, nesta santa ceia, Pai. Venha, Senhor, transformar as nossas vidas, ó Deus, aleluia. Nós estamos aqui clamando o Teu santo nome. Nós estamos aqui buscando a Tua presença, ó Pai. Aleluia. Glória a Deus. O versículo de número 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre as luzes e as trevas. Aleluias. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Verso de número 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, e chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e amanhã o dia segundo. E disse Deus, hajam-se águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi, e chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom, aleluias. E viu Deus que era bom, meus irmãos. Deus olha a sua criação e deixa escrito, e viu Deus que era bom. Nós somos criação dele. Então ele olha para a nossa vida e fala, eu vi que vocês são bons. Aleluias. Vocês são coisa boa. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento águas, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã o dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi.
E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã o dia 4º. E disse Deus: produzam as águas abundantes répteis de alma vivente, e voam as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantes produziram, conforme a sua espécie, toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multiplicam na terra. E foi a tarde e amanhã o dia 5º. Aleluias. Você está percebendo, meus irmãos? Toda a criação da terra, toda a criação do mundo, cada coisa no seu lugar. E a palavra vem dizendo: e viu Deus que era bom. Aleluias. Ou seja, tudo o que Deus fez nessa terra, para a gente poder, vamos dizer assim, aproveitar, é coisa de Deus. E o que vem de Deus é coisa boa. Às vezes nós não sabemos esperar a vontade do nosso Senhor, mas a vontade dele é boa. Quando chega é coisa boa. Quando chega é coisa que vem para alegrar o nosso coração, para alegrar a nossa vida. Porque quando nós sabemos que vem de Deus, nós ficamos contentes, nós ficamos alegres, nós descansamos no Senhor. Falamos: Senhor, obrigado, porque o Senhor atendeu o meu clamor. Eu esperei, o Senhor me respondeu. Mas para isso nós temos que permanecer na presença dEle, nós temos que mergulhar na palavra dEle, nós temos que buscar o Senhor nós temos que buscar o Senhor todo o tempo, meu irmão, todo o tempo, minha irmã, sem cessar. Aleluias. Vai ter momento que a gente vai esquecer por um momento, mas a gente vai estar ligado, conectado, junto, porque quando a gente está junto dele, a gente não esquece. A gente pode até se distrair por um momento, mas o Espírito Santo nos puxa de lado e fala: continua por aqui. A gente fala: eu vou pegar um atalho, mas o Espírito Santo fala: ei, vamos pelo caminho mais longo, porque para a gente aprender, para a gente crescer, para a gente ser mais unido. Aleluias. Porque o atalho é um caminho mais curto, e a gente não aproveita o que está à nossa volta. Mas quando nós andamos com o Espírito Santo de Deus, como diz a palavra dele: ei, Ló, escolhe. E Ló escolheu, e Abraão foi. Sobrou o que para Abraão? Sobrou terra seca, mas Abraão caminhava com o Senhor. Ou seja, quando nós caminhamos com o Senhor, até na terra seca tem provisão, até no deserto tem água. O Senhor faz jorrar água, meu irmão, no deserto. Quem caminha com Deus não está sozinho, tenha certeza disso. Nós vamos passar lutas, nós vamos passar dificuldades, mas nós vamos ter a certeza que o maior está conosco. Nós vamos descansar o nosso coração e vamos dizer: aleluias, eu sirvo um Deus forte, eu sirvo um Deus tremendo, eu sirvo um Deus grandioso. Então nós vamos ter a certeza que nós estaremos protegidos, guardados, e a provisão vai chegar. Está faltando o quê? Está faltando o quê? Está faltando provisão. Ei, o Senhor vai mandar, vai bater na porta, vai tocar a campainha. Mas eu esperei a semana inteira e não vi a campainha tocar. Ei, a campainha do seu coração, meu irmão, a porta do seu coração. Às vezes o Espírito Santo chega e começa a bater, toque, 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 e nós deixamos a porta trancada, nós deixamos a campainha desligada, e Ele não vai chegar invadindo. Nós temos que abrir, nós temos que ir até a porta para receber o Espírito Santo.
Nós temos que ir até o encontro dele para falar: ei, eu estava te esperando, eu estava ansioso te esperando, e finalmente você chegou, aleluias. Então entra, vamos cear junto, vamos comer junto, vamos participar deste banquete, aleluias, porque Ele preparou tudo, e a palavra dele diz: e viu Deus que era bom. Aleluia, aleluia. O verso de número 24 diz o seguinte: e disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Esse versículo aqui enche o meu coração. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o macho e fêmea os criou. Olha que privilégio, que a palavra diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Sabe quando às vezes quando a gente olha no espelho, a gente fala: ih, não estou bem hoje não. A gente penteia o cabelo, passa um gel, vamos. Mas esse versículo aqui está nos dizendo: e fez Deus o homem à sua imagem. Então quando você olhar para o espelho, fala, declare: eu sou imagem e semelhança do Senhor. Eu sou imagem e semelhança do Senhor. Começa a declarar isso na sua casa, na sua vida, meu irmão, minha irmã. Tenha certeza que o seu dia vai ser diferente. Tenha certeza que o seu dia vai começar diferente, porque você vai começar declarando, exaltando o nome do Senhor, ainda mais dizendo que você é imagem e semelhança dEle. Às vezes você vai falar alto e a pessoa que está falando: mas o que você está falando? Eu sou imagem e semelhança de Deus. Mas não, você tirou isso? Eu não tirei isso, escreveram isso, Deus mandou escrever isso, foi Ele que disse isso. Não é coisa da nossa cabeça, não é criação nossa, é coisa de Deus. Você é imagem e semelhança do Senhor. Então alegra o seu coração, fala: Senhor, obrigado por esse presente, obrigado, Senhor Jesus, porque pelo que o Senhor deixou escrito aqui, eu sou sua imagem e sua semelhança. Não deixe ninguém tirar isso de você. Você tem o privilégio de ser chamado semelhante do Senhor, Filho de Deus, Cordeiro de Cristo. Aleluia! Ele é herdeiro e nós somos cordeiros. O nosso nome está escrito no testamento. Sabe quando o pai vai embora e deixa o testamento das pessoas que vão receber a herança? Seu nome está lá, no testamento do Senhor, Cordeiro de Cristo, aleluia. E Deus os abençoou, e Deus disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, e árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servosão para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom.
E foi a tarde e amanhã o dia sexto. Aleluias. Capítulo de número 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E os abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Aleluias. Versículo de número 4. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. O vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e o pôs ali, o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Vamos lá para o verso de número 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus criou o jardim para o homem, só para Adão. Colocou ele lá no meio do jardim. Ele passeava no meio do jardim, tudo que ele precisava está à sua disposição. Adão tinha uma facilidade tremenda. Tudo estava para ele, à disposição dele. O primeiro homem, e Deus o coloca lá, para cuidar e lavrar. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, falhe-lhe uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Esse versículo aqui chega a ser até interessante. O Senhor faz o jardim, faz toda a sua criação, coloca Adão lá e fala: Adão, vem aqui, dá nome para todo animal que está aqui, Adão. E passava o animal e falava: isso aqui vai se chamar onça. E ficou o nome de onça. Esse aqui vai se chamar leão. E ficou o nome de leão. Ele olha para cima e vê um bicho lá: esse aqui vai se chamar preguiça. E ficou o nome bicho preguiça. Então Abraão teve esse privilégio. Ele teve esse presente. Mas Deus olha para Adão, fala: Adão, é bom que você esteja só. Deus faz cair um sono tremendo sobre Adão, tira a costela de Adão, faz uma mulher para Adão. Adão, essa aí vai ser sua companheira. E quando nós chegamos ali no capítulo de número 3, no verso de número 12, a palavra do Senhor vem nos dizer o seguinte: então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi.
Tudo estava à disposição de Adão, à disposição de Eva. Mas de repente, por um breve momento, vamos dizer assim, a serpente, o inimigo, o Satanás, se coloca ali e pede Eva, começa a falar com ela, vamos dizer 1 dia, 2 dias, e aquilo vai entrando no coração dela, vai contaminando a vida dela, que de repente o que era proibido para ela começa a dar um brilho diferente, começa a ter um gosto diferente, ela começa a olhar diferente para aquilo e fala, tá suculento, tá gostoso. E a palavra diz que Eva pega daquele fruto, daquele alimento que está naquela árvore e come. Em seguida ela vai até Adão, e a palavra diz que Adão come. De repente os olhos deles se abrem, eles percebem que estão nus porque desobedeceram a palavra do Senhor, desobedeceram a ordem do Pai. Adão tinha o privilégio de chegar à presença de Deus, caminhar com ele no jardim do Éden, andar com ele lado a lado, conversar com ele, bater um papo com ele, visitar ele nas tardes, porque a palavra nos diz isso, que ao entardecer vinha Deus e caminhava com Adão. Adão tinha esse privilégio de caminhar com o Senhor, mas por uma mordida numa fruta que o Senhor disse, ei, não pega, Adão. Você tem tudo à sua disposição, Adão. Mas comeu da fruta, desobedeceu, saiu da presença de Deus. E quando nós continuamos lendo esses capítulos, nós vamos entender que Adão foi tirado do jardim do Éden, perdeu tudo que ele tinha. Adão ia ter que lavrar a terra, agora capinar a terra com seu próprio esforço. Eva ia ter filhos com dores de parto. A desobediência nos traz dores, a desobediência nos machuca, a desobediência nos afasta da presença de Deus, nos afasta do melhor de Deus, nos afasta do banquete de Deus, nos afasta daquilo que o Senhor preparou para a gente, do alimento que Ele tem preparado para a gente, das alegrias que Ele tem para a nossa vida. Quando nós desobedecemos o Senhor, quando nós saímos da presença dEle, não estou dizendo que nós temos que ser perfeitos, meu irmão, não estou dizendo que nós não vamos pecar, nós somos pecadores. A palavra diz que por um homem veio o pecado no mundo, e por ele a morte, por isso todos pecaram, aleluias. Mas a palavra também diz, aleluia, livro de Romanos, capítulo de número 5, verso de número 12. Adão pecou, então entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Por isso todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Adão pecou, então veio a morte sobre a nossa vida, e todos estão condenados ao pecado, mas Jesus veio para nos trazer a graça. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação.
mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Aleluia. A palavra diz que o preço do pecado é a morte, é a separação da presença de Deus. Mas olha só o que está dizendo aqui o versículo de número 16 da palavra do nosso Deus: e não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. Nós fomos condenados por uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para sermos justificados por Jesus. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão para a vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Aleluia! Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Aleluia! Pela obediência de um, pela morte lá naquela cruz. Aleluia! Quando Jesus disse: Senhor, Pai, tira de mim este cálice, mas logo em seguida ele diz: acima de tudo seja feita a tua vontade. Olha só o que diz no versículo de número 20: veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Foi pela graça, é pela graça, vai ser pela graça, continuará sendo pela graça que nós seremos salvos, que nós seremos justificados, que nós seremos remidos pelo Cordeiro de Deus. E o versículo de número 21: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Diga aí: por Jesus Cristo, meu Senhor. Diga aí, bata no peito: Ele é o teu Senhor, Ele é o meu Senhor. Fala aí: Ele é o meu Senhor. Diga aí, exalte aí: Ele é o meu Senhor. Ei, Jesus é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Aleluia! Se coloca de pé, irmãos. Aleluia. Prepara um louvor aí, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. A graça ainda está presente, igreja. A graça ainda está sendo derramada. Ainda tem graça. Ainda tem graça. Ainda tem graça. O nosso Deus ainda derrama da graça. Aleluias. Peça a Ele. Peça a Ele que Ele derrama sobre a sua vida. Peça a Ele que Ele entrega na sua vida. Peça a Ele que Ele dá para você a graça. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome dEle, igreja. Exalte a Ele, igreja. Não fique em silêncio, não tenha medo. Jesus. Aleluia. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro,
maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, Príncipe da paz. Glória a Deus. Segura só um minuto. Olha o que é graça, meu irmão. Olha o que está na palavra de Deus lá em Apocalipse, capítulo de número 5. Eu gosto muito desse texto. Eu já li algumas vezes, mas vou ler de novo. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Olha João falando: e vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Ninguém podia, ninguém era achado digno. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, aleluia, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões, aleluia, aleluia, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, aleluia, a raiz de Davi. Deixa eu só terminar aqui, ó, o versículo de número 5. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. É Ele, é o Senhor Jesus, é a graça sobre graça, sobre graça, sobre graça, sobre graça.